O tema proposto para esse vídeo veio de um seguidor aqui do canal. Eu agradeço muito ao Juan, que fez, através de uma mensagem, a sugestão para que eu tratasse do tema da vida extraterrestre e também a ligação disso, a possível ligação disso com as aparições dos chamados UFOs, né, ou em português os OVNIs, né, objetos voadores não identificados. Então, para aqueles que já acompanham aqui a Humanidade e Ciência, espero que gostem de mais um vídeo desse, já aproveite e coloque ali o seu gostei. E para aqueles que estão chegando agora, espero que se inscrevam no canal para compartilhar aqui conhecimento na área tanto das ciências sociais como da ciência, né? Bom, eu vou usar aqui para esse vídeo alguns dos materiais que eu possuo já nessa coleção física aqui, em papel mesmo, de 40 anos, né? Tem alguns dos jornais aqui já que são de 1980, né? Então, vejamos, esse tema dos extraterrestres é algo que está presente no imaginário, né, de toda a humanidade. Então, na própria sonda Pioneer, que havia saído aqui em 1983, ela saiu do sistema solar, né? Então, ela tem uma placa no lado externo do satélite, uma placa onde tem um homem, uma mulher e sinais, mostra ali o desenho do que seria o sistema solar, tá? É como se fosse uma garrafa de mensagem jogada num oceano gigantesco, né? Tínhamos também na mesma época, à medida que as sondas Voyager chegaram a Saturno, então sempre com essas frases assim, fotos impressionantes, intrigantes. Tá. Pouco depois nós tínhamos também o uso bastante maciço dos chamados radiotelescópios, que é onde hoje nós estamos observando bem além do sistema solar. É importante que, apesar de muitas vezes serem mostradas o que seriam fotografias desses sistemas, na verdade não são fotografias, são ondas eletromagnéticas que são tabuladas por receptores aqui na Terra, essas gigantescas antenas, e se confere formatos, supostos formatos em função de diferença de gravitacional, emissão de uma determinada frequência de luz, interferência, onde você imagina que ali existe um corpo e tal. Então na verdade é uma medida indireta, né? Agora, poucas são as matérias, como essa aqui também de 1980, O Homem Está Sozinho no Universo, que é uma tradução de uma reportagem da revista italiana Panorama, e quem escreveu na época era o Gianpiero Borella, né? É que faz uma série de considerações tal, de que à medida que isso aqui é 1980, então a exploração espacial estava ali já completando ali 30 anos praticamente, então à medida que se aprofundava não se encontrava o que na ciência é muito importante, que é as chamadas evidências. E aí é um pouco disso que eu quero tratar com vocês, falando sobre evidências. Porque se for uma questão, por exemplo, de opinião, a pessoa A pode ter uma opinião, a pessoa B pode ter opinião, enfim. Mas vamos pegar aquilo que na ciência se pauta por falar das evidências. Do ponto de vista de evidências de vida extraterrestre, até esse momento não se encontrou nenhuma evidência. São só suposições e teorias. Como, por exemplo, as que recentemente, quando mais uma sonda pousou em Marte, a gente conhece provavelmente mais a superfície de Marte do que as profundezas dos nossos oceanos, né? De tantas visitas que foram feitas a Marte já há 50 anos, né? E só aparece cada vez mais novas suposições e dizendo que não, talvez exista. Só que é difícil, no caso, por exemplo, de Marte, você cravar à medida que você estuda mais, que realmente exista ou tenha existido vida, porque os planetas, eu já tratei disso em vídeos lá no canal no Instagram, os planetas têm idades muito semelhantes, e o que se observa é que a água desapareceu de Marte muito cedo e o planeta simplesmente ficou estéril, né, por mais aí digamos assim, de mais de 3 bilhões de anos. Então, se a vida tivesse ter surgido, ela teria que ter uma velocidade de aparecimento muito maior do que foi na Terra, né? Mas isso é um ponto. Agora, falando então com relação à questão
da vida extraterrestre. Se voltarmos no tempo 50 anos atrás, como as sondas, esses radiotelescópios, quer dizer, toda a dinâmica para pesquisar o espaço profundo, como era muito mais rudimentar, achava-se que talvez essa vida fosse encontrada no sistema solar, sinais, as tais evidências, ou em luas de planetas como Júpiter, por exemplo, Saturno. Mas à medida que o sistema solar ele foi totalmente rastreado, né, essas evidências não foram encontradas, então começou a se procurar muito além. Bom, para existir vida, ainda que seja um tanto quanto diferente da vida que nós conhecemos na Terra, você tem que ter algumas condições dos elementos, porque você encontra os mesmos elementos químicos. Isso é um ponto interessante, isso é uma evidência. Você encontra hidrogênio, água, todos os tipos de elementos que nós conhecemos até hoje dispersos no espaço profundo. As composições é que podem ser diferentes. Até quando você encontra uma estrela do tipo do Sol, você consegue, pela luminosidade, por aquilo que está sendo captado, detectar que ele tem, de repente, muito mais ferro, níquel do que tem, por exemplo, no nosso Sol, e assim sucessivamente, mas é exatamente o mesmo material. Então essa vida tem que estar balizada por mais ou menos os mesmos componentes encontrados na natureza. E aí que começa o problema, porque tem que existir uma espécie de zona habitável. Você não pode ter uma civilização, por exemplo, que prospere continuamente em uma temperatura de, por exemplo, 200 graus centígrados, como tem, por exemplo, em Vênus. Você também não é previsível que se encontre vida num local a menos 200 graus Celsius, né? Como tem em alguns lugares, algumas luas geladas aí no sistema solar. Então tem que existir uma certa zona habitável, né? Seres que se adaptaram a uma certa faixa de temperatura. E para isso, os planetas têm que estar próximo o suficiente de uma estrela para aproveitar exatamente a energia que vem dessa estrela, mas não próximo o bastante para esse planeta simplesmente ser queimado. Então se consegue calcular isso em unidades astronômicas. Isso é feito. Vários chamados exoplanetas que estão sendo monitorados, se avalia se ele está numa zona habitável ou não. Bom, o sistema planetário mais próximo da Terra é Alfa Centauri, que inclusive dá para se enxergar a olhos nus, né? Já há vários séculos ele já foi identificado. O que não sabia que existiam 3 estrelas nesse micro sistema, né? A Alfa Centauri, a Beta Centauri e a Próxima Centauri, que foi descoberta tempos depois. Isso só foi possível à medida que os telescópios ficaram mais potentes e conseguiram tirar o efeito de paralaxe que juntava as luzes dessas estrelas. Só que esse sistema ele é tão complexo porque esses sóis de Alfa Centauri, eles também se movimentam, eles têm uma espécie de órbita muito longa, de mais de 500 mil anos comparados à Terra, mas os planetas teriam que também ter um movimento, os planetas que estão ali dentro. Eles já descobriram pelo menos um exoplaneta, mas que teria esse exoplaneta, para vocês terem uma ideia, eles orbitariam em torno dessas estrelas em torno de 11 dias. Então é muito provável que algum tipo de vida tenha surgido num lugar desse. Bom, e aí nós vamos falar sobre a questão da distância, né? Mesmo o Alfa Centauri está a 4,1, 4,2 anos-luz, significa que uma nave que viesse dessa civilização chegaria na Terra depois de 4 anos e pouco, se deslocando à velocidade da luz. Só que dentro da física, dentro de tudo aquilo que nós conhecemos da física, e mesmo dentro da teoria da relatividade, isso não foi contraditado, que partículas materiais não conseguem se locomover acima da velocidade da luz. Essa é toda a informação que nós temos até hoje. Existem alguns tipos de partículas energéticas, como os neutrinos. Eu ainda vou gravar um vídeo só sobre a questão dos neutrinos. Essas sim conseguem se deslocar acima da velocidade da luz, mas elas não são matéria. Mesmo a luz não é matéria. Quando uma luz toca uma superfície e ela é forçada a desacelerar, aí sim ela se transforma ali em fótons, onde você de fato consegue medir
a massa daquele fóton. O problema físico que se coloca então numa viagem dessa natureza é que para você acelerar, chegar próximo da velocidade da luz, como você vai entrando no efeito já da teoria da relatividade, a massa que está se deslocando, ela começa a aumentar. Então a quantidade de energia que se gasta para velocidades próximas da luz, ela cresce exponencialmente. Fazendo o cálculo matemático, mesmo se for preciso, ao atingir a velocidade da luz, aquela massa teria tendido ao infinito. Por isso que você chega à conclusão de que se você empurrasse um pouco mais aquela massa para um pouco além da velocidade da luz, ela se transformaria em luz. Ainda assim, vamos dizer que uma nave dessa, se ela se locomove, por exemplo, a 10% da velocidade da luz, que já é uma velocidade da luz, é uma coisa assim de 1,08 bilhões de quilômetros por hora, se fizer a conta em quilômetros por hora. Então, mesmo que se nós conseguíssemos uma nave que se locomovesse a 10%, esse tempo de 4 anos-luz, ele seria multiplicado por 10. Quer dizer, essa nave levaria 40 anos viajando para chegar até a Terra. Imagina, aí fica aqui um tempo e volta para o seu planeta levando mais 40 anos. Né? Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas tem alguns filmes de ficção e tal, que existem certas dobras espaciais, onde simplesmente você atinge o hiperespaço e tal, mas tudo isso é uma teoria. De novo, não existe evidência nenhuma. Existe uma teoria mais moderna, que é a teoria das traças, aquele bichinho que fura folhas de papel que estão colocadas ali paralelamente, e a traça ela vai passando de uma página para outra, furando aquelas páginas. Pode ser que existam certas falhas no universo que tem o tal do efeito traça, você passa de um lado para o outro simplesmente. Só que se isso existir, e dentro dessa teoria, elas são extremamente instáveis, então ela não fica ali parado para sempre. Pode ser que você conseguisse passar para uma outra parte do universo, mas não conseguisse mais voltar, você nem conseguiria achar onde está esse efeito traça. Então tudo isso está no campo ainda de grandes teorias, né? Aí agora vamos fazer um parênteses sobre a questão dos objetos voadores não identificados. Eles começam a ser tremendamente detectados mais ou menos a partir de 1947, por isso que eu vou deixar inclusive o link aqui. De 47 a 69, a Força Aérea Americana abriu um projeto, como eles chamavam, né, um projeto que é do Livro Azul, o Blue Book Project, né, que foi encerrado em 69, depois de 20 anos de coletando relatos, entrevistando pessoas, porque causava um desconforto muito grande para os pilotos assumirem que estavam vendo coisas inexplicáveis no céu. O projeto Blue Book, eu cheguei a ler esse livro muitos anos atrás, e chega-se à conclusão de que, separando os efeitos meteorológicos que foram confundidos com objetos não identificados, separando as fraudes, né, separando aviões experimentais secretos, que não se dizia que aquilo era um avião, né, naquele momento, que ainda era um protótipo, quer dizer, separando tudo isso, ainda restavam, vamos dizer ali, cerca de 17% de aparições realmente inexplicáveis, né? E isso acontece até hoje, como recentemente, no caso a Marinha Americana, liberou imagens, que vocês encontram também aqui no canal, pequenas imagens de luzes de objetos que aparecem no radar de aviões de caça, né? Ocorre que nunca se teve um contato realmente visual, um contato direto com um objeto desse. Todas as imagens, fotos de objetos muito estranhos que apareciam no passado, o que se comprovou que eram fraudes, né? Ou efeitos meteorológicos, ou balões e tal. Mas nunca houve, por exemplo, um avião que fizesse um contato direto com um objeto desse, como muitas vezes se vê em filmes ali e tal. E a questão dos radares é uma coisa bastante complexa, porque um radar foi projetado para as coisas que nós conhecemos. Um avião militar, por exemplo, ele espera encontrar, detectar a centenas de quilômetros de distância, por exemplo, um outro avião, né, com certas características. Os aviões
tendendo a chamar a assinatura no radar sendo cada vez menor. Então, não é impossível que outros fenômenos, de fato, que nós não conhecemos, possam interferir e gerar certos efeitos no radar, fazendo aquilo parecer. O radar está esperando um determinado tipo de sinal, aquilo que está sendo detectado não é, por hipótese, de fato um avião, mas o radar se confunde e anota aquilo como se fosse um avião. Essas coisas não são assim desconhecidas. Quer dizer, há muitos séculos atrás existia uma lenda do navio que era o chamado holandês voador. Então, em altas latitudes, acima ali da Islândia, no caminho para a Groenlândia, navios, né, de diferentes países, de tripulações diferentes, em épocas diferentes, diziam que viam um navio no horizonte, navegando de cabeça para baixo, né? Se passou muito tempo até que se mostrou que pode existir exatamente nessas latitudes um reflexo que leva uma imagem de um navio que está realmente sobre o oceano, refletido dezenas e dezenas de quilômetros, mesmo antes de você conseguir visualizar, há um espelhamento e você vê uma imagem como se fosse num gigantesco calendoscópio, né? São fenômenos que as pessoas naquela época não conheciam, então eles julgaram que aquilo era de fato um navio fantasma, né? Vários dos fenômenos cósmicos e tal ainda são bastante desconhecidos, né? Em parte, alguns deles foram resolvidos pela teoria da relatividade. Então, se vocês me perguntarem, que isso eu vou fazer outros vídeos específicos, senão vai ficar muito longo aqui. Eu acho que pelas distâncias, gigantescas distâncias do universo, sendo que Alpha Centauri é a mais próxima e já seria extremamente difícil fazer um voo até lá, eu diria que mesmo que a vida exista, ela está de uma maneira irretratável, separada em distâncias que são incomunicáveis. Ou várias das estrelas que nós enxergamos hoje, na verdade, não existem mais. Elas estão a milhares de quilômetros de anos-luz de distância. Até galáxias que muitas vezes nós detectamos, pode ser que essas galáxias já nem existam mais. Então, talvez a gente ficasse numa situação que assim, tá bom, ainda que esses seres extraterrestres existissem, na verdade, eles jamais conseguem se encontrar, ou pela distância, ou porque eles estão separados no tempo, né? Aí restam algumas alternativas, né? Porque os objetos continuam sendo identificados, né? Pode ser que aquilo que nós julgamos que são extraterrestres, na verdade, seja uma civilização que está muito próximo de nós, né? Sabemos que na Lua não é possível, porque hoje, como você consegue monitorar tudo que acontece na superfície lunar, seria muito difícil, mesmo uma mini espaçonave, sair da superfície da Lua, escondido nas subterrâneos, como tem algumas teorias, assim, e se aproximar, por exemplo, da Terra. Com a parafernália de coisas que existe hoje em termos da Terra, isso seria muito facilmente detectável. E como para você entrar em órbita, você tem que, de novo, seguir as leis da física, a trajetória seria muito perceptível. Hoje se consegue, por exemplo, detectar até meteoritos que estão vindo na direção da Terra e se calcula até quantos milhares de quilômetros ele vai passar da Terra ou não. E se sabe, já existe projeto para que se destrua algum meteorito maior que de repente venha na direção da Terra. Isso em algum momento vai acabar acontecendo. Então, se um meteorito que não emite nada, que é uma rocha transitando pelo espaço, nós conseguimos detectar, imagina uma nave, ainda que tenha propulsão magnética, qualquer dessas outras. Então, eu acho que se a gente for para o lado de que tudo aquilo que está relacionado a seres extraterrestres ou naves que não são detectadas aqui, que são os UFOs, a gente vai começar simplesmente a entrar na filosofia, e a proposta é ficar aqui apenas na questão das evidências. Outra possibilidade é que aquilo que está sendo verificado está em áreas que não foram ainda totalmente elucidadas na Terra.
alta profundeza, as altas profundezas nos oceanos, então, porque também existem os UFOs aquáticos relatados de objetos que saem da água, então esse é um ponto aí em questão, ou na Antártida, né? Porque a Antártida, com toda aquela gigantesca superfície, praticamente ali perto do polo, bem no polo sul, a altitude é de 2.800 e tantos metros, né? E já há relatos ali na época logo após a Segunda Guerra, de certas regiões tanto quanto estranhas na Antártida. Então, se eu fosse fazer uma hipótese, que eu vou tratar disso em outros vídeos, eu diria que os tais seres extraterrestres, se existirem, na verdade são oriundos do nosso próprio planeta.